queria saber, tem algumas traduções hoje que a gente realmente já vê de cara que é direto, né? Está totalmente fora. Mas eu tenho uma dúvida com respeito àquelas Bíblias para crianças. Se a Trinitariana tem algum tipo de Bíblia assim, e se não, o que o senhor acha sobre essas Bíblias? Para crianças fortes, né, e tal. A Trinitariana em si, nós publicamos apenas a palavra de Deus, a pura palavra. Nós só publicamos pessoalmente nem Bíblias de estudo, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é eficaz. Então nós não temos esse desejo. Há algumas editoras que usam o texto trinitariano, inclusive tem uma que lançou agora uma chamada Valores de Vida, mas nela ela coloca a passagem diretamente da Bíblia e atrás ela tem os exercícios para a criança interagir com aquela passagem. Mas quando nossa posição, quando você pega uma passagem, coloca em suas palavras, ou conta a história, para nós aquilo deve ser realmente distinguido que é um livro de histórias, né, da Bíblia, mas não chamar aquilo da própria palavra de Deus, né? É a nossa posição, que nós temos que a palavra de Deus ela é pura, que ela é o suficiente, né, para a salvação. Então, nossa posição é essa, mas é lógico que precisamos contar as histórias aos nossos filhos. Mas é muito importante saber que nós estamos lendo, estamos explicando e contando aquela história. É interessante uma questão de contar a história. Eu trabalho com crianças, né? E eu conto as histórias da Bíblia. Eu gosto de ler a própria passagem da palavra de Deus e depois contar para ter certeza que estou contando fielmente. Mas o meu mentor estava contando, contra várias crianças, que ele estava no congresso e uma criança, uma jovem adolescente, foi lá contar uma história, a história de Davi. Mas ela quis modernizar a história, né? Então ela contou como esteve lá com Davi e Golias, e quando Golias veio, ele sacou a sua arma e deu um tiro na cabeça de Golias. Aí eu um pouco além, então queremos ir nesse nível. Você não faz uma pergunta? É um prazer estar aqui com os irmãos, ricamente abençoado, e a distância que estou da minha esposa será rapidamente resolvida, porque estarei de volta logo mais. Domingo à noite estaremos juntos, e eu quero dizer que o preço da distância é paga pela alegria de ver a palavra de Deus sendo apresentada dessa forma. Vou me estender um pouquinho, porque eu venho de um momento em que me foi apresentado, através dos professores onde eu estava estudando, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia se torna a palavra de Deus. Eu vou poder até apresentar algo, porque nesse mesmo local eu fui convidado, né, como seminarista, a estar atuando no meu estágio, pregando por um momento, né, quando nós nas terças-feiras pregávamos, como um momento de estágio. E eu estava num púlpito semelhante àquele que nós temos ali onde a gente usa para a regência, não era um púlpito, e por isso eu pude colocar a minha Bíblia, o meu esboço, e não tinha como colocar mais nada. E um amigo seminarista, um grande amigo, me cedeu um copo d'água e eu não tinha onde colocar o copo d'água. Olhei à minha direita, havia um móvel, bonito móvel, tampado. Debaixo da tampa havia teclas brancas e pretas. E eu disse para os seminaristas, e o professor que dizia que a Bíblia não é e nem contém se transforma, que normalmente a gente não coloca copo d'água, por ser um risco temerário, em cima de instrumento. Mas como eu não estava ouvindo o som de piano, não havia ninguém tocando piano, aquilo não era um piano, mas se transformaria no piano quando alguém fosse tocar. É triste, a situação muito triste, mas é o que se ensina por aí. Eu pretendo me apegar muito com esse folheto, porque nós precisamos mostrar aos futuros pastores, que são aqueles que vão ajudar o povo, ensinar o povo a interpretação. Não é função do editor interpretar, o editor edita, o pastor é aquele homem de Deus, o instrumento de Deus que vai orientar a igreja. Que responsabilidade!
mas é através do Espírito Santo que isso acontece. Tenho escrito, enfim, a minha pergunta, tenho escrito algumas pessoas, alguns ícones batistas, porque é que até hoje se espalha entre os irmãos na Igreja Batista Bíblias. Qual é essa que eu tenho? Que diz, por exemplo, no texto de 2 Coríntios, capítulo 14, no verso 2, assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus. E participando, estudando os melhores textos, descobri que esse termo estranha é estranho, mas que está sendo mantido, inclusive porque se tirar, possivelmente o povo que adora esse termo língua estranha e adora essa glossolalia, eles vão deixar de comprar. E a Bíblia que tiver isso aqui, a Bíblia que tiver figurinha, 1 Coríntios 14, 2, perdão. E a Bíblia que tem figurinha, a Bíblia que tem estudo especial para a mulher, a Bíblia que tem um poder especial vendido a R$1.000 ou mais, essas Bíblias vendem. A Bíblia que não tiver esse termo estranho aqui, possivelmente teria uma dificuldade. Eu percebi que na Bíblia trinitariana, na edição trinitariana, não há. Também está desconhecida. E aí sim, eu não sou capaz de é muita informação. Isso. E também nós temos em Filipenses 4:13, o pastor de Paulino me chamou a atenção, que é um texto muito falado pelas nossas irmãs, que é o texto que elas usam como texto marcante delas, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei quem é que me fortalece, mas as pessoas que não conhecem Jesus Cristo não sabem quem lhes fortalece. Eles podem imaginar que posso todas as coisas no almoço de especial que me fortalece, mas não é isso. E na Bíblia trinitariana da edição ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É essa briga que eu tenho observado e coloco para que o irmão nos discorra um pouquinho sobre isso, essa dificuldade, inclusive, de vendagem que a trinitariana deve enfrentar por conta de não agradar aos sabores humanos, pecaminosos, que tanto agradam às mentes. Nosso vice-presidente, o pastor Marcos Silva, falou uma coisa muito interessante. Nós gravamos, colocamos no nosso vídeo, porque o nosso objetivo, nossa tradução, é agradar aquele que nos deu a palavra, não necessariamente aquele que está lendo a palavra. E realmente essas diferenças, muitas nossas igrejas acham que essas diferenças são apenas uma diferença de tradução. O tradutor traduziu assim, o tradutor traduziu acolá. Mas nós temos que ver o que foi traduzido. Por isso que essa diferença do texto crítico, do texto exceto, é tão importante, que essa passagem em Filipenses 14:13, que o irmão citou, posso todas as coisas em Cristo que fortalece, contra posso todas as coisas naquele que fortalece, é uma questão do que foi traduzido. Então o texto crítico omite Cristo, tira Cristo. E se olharmos o equivalente, tudo que eles tiram do Novo Testamento é equivalente a 1ª e 2ª Pedro. Há várias outras passagens que poderíamos citar, por exemplo, Marcos 2:17, Jesus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. No texto crítico ele para ali, mas o recepto continua ao arrependimento. É uma questão do que foi traduzido, não só de como foi traduzido. Romanos 8:1, que no texto crítico ele diz apenas: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Mas o recepto continua: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e assim por diante. E o mais danoso, nós cremos dessas Bíblias que colocam anotações, é quando começam a questionar o texto. Quando colocam, por exemplo, Marcos 16, os últimos 9 versículos, eles dizem: estes versículos não se encontram nos melhores textos, no melhor texto, melhores manuscritos. E é muito interessante que aqui em Marcos 16 se resume a um manuscrito, aquele que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina,
no Monte Sinai por Tischendorf. Se você olhar Marcos 16, realmente aqueles versos, os últimos 9 versos estão faltando naquele manuscrito. Mas, se você olhar o outro, Vaticanos, por exemplo, você vê que tem o espaço onde deveria constar aqueles versículos, mas não foram colocados. Mas o que eles falam? Os melhores manuscritos, e lançam dúvida na palavra de Deus, baseado em um manuscrito. Lançam dúvida. Mas se olharmos a linha de transmissão, nós vemos como foi copiada aquela passagem, foi também transmitida pelo povo de Deus. E então, esse tipo de questionamentos que enfraquecem a fé, tipo a aluna que ela se converteu, ganhou uma Bíblia, chegou para mim e falou: pastor, a minha Bíblia tem umas passagens aqui que estão marcadas, que não estão no original. Eu falei: você pode ver, estão lá, não precisa ficar na dúvida. E não podemos esquecer quem foi o primeiro a questionar a palavra de Deus. O inimigo de nossas almas. Lá no Jardim do Éden, disse Deus. Por isso que eu disse, nós precisamos nesses dias segurar a palavra de Deus. Eu para o meu filho dizer: assim diz o Senhor. Não precisamos duvidar. Então, é por isso que nós queremos agradar àquele que nos deu a sua palavra. Nós vamos prestar contas a Ele, se nós traduzimos ou não fielmente. E realmente, cada um de nós vamos prestar contas a Deus. E o importante é que sejamos os fiéis dele. Pastor Haroldo, a nossa Igreja Batista Boas Novas, do Rodoanel, esta aqui, adota a Bíblia Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sempre adotei esta versão, mas nos últimos dias, e foi até tema de uma conversa que tive com seu pai, a Sociedade Bíblica do Brasil nos trouxe muita tristeza, porque no mês passado ela financiou um congresso católico eu esqueci o nome daquele sistema de leitura dos monges que eles estão financiando agora, mas junto com a Igreja Católica. E se pergunta para a Sociedade Bíblica do Brasil por que fazem isso, eles dizem: a nossa missão é estar com quem quiser o nosso texto. Dias atrás publicaram a Bíblia Apostólica com Estevão Hernandes e os apóstolos, Terra Nova e etc. e tal. E aquilo trouxe muita mágoa, muita tristeza, porque é a imprensa bíblica que nós usamos para imprimir a nossa Bíblia. Então o que a gente prega, eles vão e fazem o contrário. Se eu lhe perguntasse qual uma boa razão bíblica para eu deixar de usar a revista e atualizada junto com a minha igreja e adotar a edição fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, o senhor teria uma boa razão para que nós fizéssemos isso? Vamos lá. Primeira coisa, quanto à missão da Trinitariana, realmente desde a sua fundação, essa separação, a não cooperação com Roma. Por isso que brigaram, porque estavam publicando as Bíblias com os apócrifos. Disseram: não, nós não precisamos disso, não podemos ter isso, porque queremos que a fé esteja no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Então, essa separação com Roma se dá desde a sua fundação. Esse é o propósito. Por exemplo, com a atualizada, ela segue muito o texto crítico. Se você olhar algumas passagens que eu citei, Romanos 8:1, Marcos 2:7, você vê que realmente ela seguiu o texto crítico e não seguiu o texto excertos. Ela modificou o trabalho de Almeida, não só a ortografia, mas ela mudou a base da sua tradução, usando a tradução que Almeida não usou. E além disso também coloca passagens em colchetes e questiona aquelas passagens. Então aquela moça da minha escola dominical que veio para mim e falou: pastor, a minha Bíblia tem esses colchetes, eu posso acreditar nisso ou não? Era justamente uma atualizada. Eu falei: sim, você pode crer. Então, por que eu não usaria uma atualizada? Porque
ela segue um texto que não aquele texto que alguém usou, que não aquele texto que a igreja usou durante 2000 anos, e dois dos questionamentos que ela lança na palavra de Deus. Então, eu não vejo por que precisamos agora, a igreja, o corpo da igreja, no ano 1800, quase 2 mil anos depois de Cristo, por que de repente precisamos seguir um novo texto? Esteve a igreja sem um texto? Há muitos que ainda não têm a palavra, porque temos muito trabalho de fazer, de tradução, de divulgação, de impressão para de Deus, mas podemos dizer que a igreja tem sem um texto? Não. Deus deu e preservou. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Aquela passagem fala sobre a verdade, verdade de palavra, fala do cumprimento das suas profecias, que irá voltar, mas fala também das suas próprias palavras que ele iria preservar. Então, eu não creio que Jesus mentiu, porque ele é a verdade. Então, eu ficaria com aquele texto que foi usado pela igreja, e eu não ficaria com um texto que questionaria, que eu não quero ficar falando, assim, você pode crer, não. Eu não quero que o meu povo tenha alguma dúvida. Eu quero que eu possa pregar, que eles possam ir para as suas casas e, de acordo com Atos 17:11, ver se aquelas coisas são assim mesmo, né? Mas na palavra que realmente Deus deu e preservou para nós hoje. Então, essas duas coisas que eu não usaria para seguir uma outra versão, senão aquela que realmente segue os mesmos textos e os princípios da palavra de Deus. Muito obrigado. Mas, uma pergunta? Sim. Eu gostaria de fazer um comentário de eu gostaria de fazer um comentário e também uma pergunta. O Salmo 116, 15. Isso, 116, versículo 15. O texto sagrado diz que preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Um exemplo claro aqui na NVI, não sei se o meu irmão aqui tem ou já leu, o texto muda totalmente. Diz que é pesaroso para Deus a morte de seu santo. Ou seja, no hebraico a palavra aqui significa algo que tem peso, que tem valor. E na hora que traduziram para a NVI, traduziram como pesar. Então, quer dizer, trocar o texto totalmente, assim, o sentido total do texto. Esse é um dos perigos. E eu venho acompanhando a Sociedade Bíblica Arminiana já há um bom tempo. Inclusive pela diagramação das Bíblias, as páginas, para a gente poder ler junto, pelos